Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo certo com você? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha aí uma semana abençoada, que você tenha um resto de dia abençoado. Agora, domingo, dia 23 de março de 25, agora são exatamente, deixa eu ver, 7 horas da noite, 19 horas. Então, eu oro para que você tenha um resto de dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Amém? O, o tema que o Senhor colocou no meu coração, ou a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para nós hoje, é algo que pode ser até polêmico. Né? Eu vejo em muitos debates, muitas pessoas falando, em podcasts, enfim, em vários lugares, várias ocasiões, as pessoas falando, né, questionando, por exemplo, o livre-arbítrio, né? E, e hoje eu tava preparando uma aula que eu vou dar amanhã na igreja, amanhã à noite na igreja, na escola de fundamento, na escola de fundamentos da Igreja Missão Apoio, e eu estava preparando a aula e aprove ao Senhor, né, tocar no coração da minha pastora, para me colocar para falar sobre ele. Então, o tema da aula de amanhã é Deus, né, e a Trindade. Olha que coisa maravilhosa, né? Que honra para mim poder falar sobre Deus, né? Poder falar de Deus. Mas o que a gente sabe de Deus é somente aquilo que ele permite que seja sabido dele, que seja conhecido dele, né? Tem até um louvor que fala, ninguém explica Deus, né? Porque Deus não se explica, Deus se vive, né? Deus é inexplicável. Se a gente for parar para explicar Deus, para querer entender Deus e explicar Deus, cara, a gente vai pirar, porque Deus a gente não se explica, a gente se vive. E Deus se faz conhecido até o ponto que ele quer que seja conhecido, que ele quer ser conhecido. Então, assim, à medida que nós buscamos, Deus se manifesta para nós, mas da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Porque se ele desse ser conhecido por completo, ele não seria Deus. Né? Então, Deus, não tem como a gente querer compreender Deus. Não dá. Deus é incompreensível. Então, as coisas de Deus, a gente não tem que trazer para a razão. Porque, lógico, às vezes a gente tem que questionar algumas coisas, porque a própria Bíblia nos autoriza a isso, a questionar. Mas as coisas de Deus são coisas sobrenaturais. Aquele que vive realmente no altar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, que faz morada, e não aquele que apenas visita. Tem uma diferença muito grande de visitar e habitar. Né? Aquele que habita realmente no esconderijo do Altíssimo, ele vive sobrenaturalmente, e essa pessoa não vai querer compreender. Não dá, tem muitas coisas que para Deus é incompreensível, não dá para querer compreender para fazer. Quando Deus pediu para Moisés, para Abraão entregar o filho dele, entregar Isaac, né, em sacrifício, o filho da promessa, Abraão obedeceu, Abraão não questionou, a Bíblia não mostra Abraão questionando, a Bíblia mostra Abraão tendo fé e dizendo que Deus proveria o cordeiro. Então, as coisas de Deus, na sua totalidade, não é para ser compreendido, é para ser vivido. E Deus não é para ser compreendido, é para ser vivido. Não dá para que. Se você quiser compreender Deus, meu irmão, minha irmã, esquece. Não dá. E o que eu quero falar hoje é sobre o livre-arbítrio, né? Então, essa mensagem surgiu de um bate-papo que eu tive com dois irmãos na igreja, né? Sobre algo que estava acontecendo e que esses irmãos disseram, né? Que Deus, ele não influencia no livre-arbítrio das pessoas. Deus não influencia. Mas Deus não influencia no livre-arbítrio. Mas Deus não faz isso. Mas Deus não faz aquilo. Mas as pessoas querem colocar Deus numa caixinha.
na sua caixinha. As pessoas querem fazer de Deus, a grande maioria das pessoas querem fazer de Deus o seu Deus. Querem fazer de Deus aquilo que elas querem que ele seja. E meu irmão, minha irmã, não dá para colocar Deus numa caixinha. Então, assim, eu lembro que eu estava nessa conversa, né, sobre algo sobre uma determinada situação, e essas pessoas falaram para mim assim, mas Deus não influencia no livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa não quiser, Deus não vai influenciar. Meu irmão, minha irmã, e aí aquilo ficou na minha mente, né? Mas Senhor, será? E beleza. E aí eu estava em casa no banho, eu estava tomando banho, quando Deus veio e encheu com a sua glória o banheiro, e Deus me trouxe à mente o livro do profeta Jonas. E ali, no primeiro capítulo do livro do profeta Jonas, mostra, né, a Bíblia nos mostra Deus dando uma ordem para Jonas, para que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive, e profetizasse contra aquela cidade. Porque aquela cidade porque o pecado daquele povo tinha chegado ao limite. E Deus ordenou ao profeta Jonas, que fosse até aquela cidade e profetizasse contra ela, né, para que ela se arrependesse, para que Deus não fizesse aquilo que ele estava prestes a fazer. E Jonas, sabendo da fama daquela cidade, daquele povo, Jonas ele não quis, porque ele saberia que se ele se arrependesse, Deus, como é misericordioso e como ele é longânimo em se irar, ele saberia que se aquele povo se arrependesse, Deus desistiria de destruir aquela cidade, e Jonas não queria aquilo. E o que Jonas faz? Jonas vai até o porto, Jonas pega um navio, e Jonas vai para o lado oposto. Jonas vai para Tarsis, né, para o outro lado. Então, Jonas fez uma escolha. Deus deu uma ordem para Jonas. Era propósito de Deus, tá? Era propósito de Deus. Mas Jonas desobedeceu e não cumpriu, e foi para o outro lado. E acontece tudo o que acontece. Eu te aconselho a ler o livro de Jonas. Eu não vou ler porque é grande, mas acontece tudo o que acontece, a tempestade, né, em alto mar, que quase leva ao navio onde Jonas estava a afundar e tal. Mas o que acontece em tudo aquilo? Em todo o contexto, Jonas é engolido por uma baleia, por um peixe grande, e ali dentro Jonas se arrepende, né? Se arrepende, faz uma oração. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe grande. E no final das contas, o peixe cospe Jonas na praia. Jonas está onde? Em Nínive. Jonas está em Nínive. Ou seja, a tempestade, né, ali eu não falei, mas no contexto todo da tempestade, os marinheiros lá perguntam o que aconteceu, e Jonas fala que aquela tempestade, que tudo aquilo é por causa dele. É por causa dele, né, por causa da desobediência dele. Enfim, então Deus causou tudo aquilo, Deus causou toda a tempestade, Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e depois Deus fez com que o peixe cuspisse Jonas, aonde? Aonde Deus queria, na praia de Nínive. E Jonas faz o quê? Jonas vai, percorre a cidade pregando, e o povo, a pregação de Jonas chega até o rei de Nínive, ali o rei, o governante de Nínive, e o governante ali estipula ali um jejum, onde todos teriam que jejuar, inclusive os animais, para que a ira de Deus se afastasse da cidade. E o que acontece? Acontece que Deus não destrói a cidade de Nínive. O que aconteceu aqui? Deus interferiu ou não na vontade de Jonas? Jonas tinha uma vontade de não fazer aquilo. E Deus fez o quê? Deus interferiu. Deus interferiu. Por quê? Porque era propósito de Deus aquilo. Era um propósito de Deus. Então, o Senhor mostrou para mim. Eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu quero. E as pessoas querem intitular um Deus que não faz isso, que não faz aquilo, que faz desse jeito, que faz outro jeito. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele é todo poderoso. Ele é soberano.
Deus, ele é aquilo que ele é. Ele faz aquilo que ele faz. Ele faz aquilo que ele quer fazer. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é o controlador do universo. Deus que estipulou para a terra e para o céu um limite. Deus que deu ordem ao mar para que não adentrasse a terra. Deus que conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome. Sabe? Deus que faz com que os planetas fiquem em órbita. Deus que faz com que o Sol não se aproxime da Terra para que nós não morramos, para que nós não venhamos a morrer queimados. Deus, ele é o controlador de todas as coisas. Deus, ele faz aquilo que ele quer fazer. E se ele quiser interferir no livre-arbítrio do homem, ele interfere sim. Se ele quiser, ele faz. Ele faz o que ele quiser. Ele só não pode fazer uma coisa: pecar. Deus só não pode ir contra a natureza dele. Deus não pode pecar. Isso Deus não pode fazer, porque a própria Bíblia fala que ele não pode. Ele não pode. A Bíblia fala, Deus não pode fazer isso. Né? Mas o resto, Deus faz o que ele quiser. A Bíblia nos mostra. Então, as pessoas querem colocar Deus numa caixinha. E meu irmão, minha irmã, não dá para colocar Deus numa caixinha. Não tem como Deus ser do jeito que você quer. Não dá para você normalizar Deus ou, como eu posso dizer, racionalizar Deus. Não, para com isso. Para com isso. Deus é para ser vivido, obedecido. Se você realmente tem uma vida com o Senhor, só obedeça. Só obedeça. Não queira racionalizar, não queira trazer para a racionalidade as coisas de Deus, que não é. A palavra diz que as coisas de Deus são loucura. E que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Não dá, é incompreensível. Então, querer colocar Deus numa caixinha, dizendo que Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, ou Deus faz desse jeito, ou daquele jeito, dessa maneira, de outra maneira, meu irmão, desculpa, isso é burrice. Desculpa, mas isso é burrice. Não dá, porque a palavra diz ali, em questão do livre-arbítrio, que essas pessoas vieram falar para mim, Deus não interfere. E ele veio falar comigo, e trazendo à minha mente o profeta Jonas. Deus interferiu, foi interferência de Deus. A Bíblia mostra, pode ler lá o livro do profeta Jonas, pode ler, e depois você tira as suas próprias conclusões. Deus interfere ali na vontade de Jonas. Jonas teve uma vontade e fez aquilo, fez, mas Deus interferiu e levou Jonas, ou melhor, trouxe Jonas para aquilo que era para ser feito. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu. Não dá para fugir do propósito. É propósito de Deus, e se ele quiser, ele interfere. Ele faz acontecer. Por mais que a pessoa não queira, ele faz acontecer, porque ele é Deus, e ponto final. Amém? Então, que a gente não queira colocar Deus numa caixinha, que você não queira colocar Deus numa caixinha. Eu acho que Deus... Meu irmão, o que você acha não vai surtir efeito nenhum para aquilo que Deus é, e o que ele faz, o que ele pode fazer, e não vai. Eu acho. Esquece o que você acha, porque Deus, ele é acima daquilo que você acha. Ninguém explica Deus, ele é inexplicável, incompreensível, ele faz aquilo que aprover, ou aquilo que der vontade, der na telha dele. Então é isso, não coloque Deus numa caixinha, não queira entender Deus, apenas viva. Porque se você quiser compreender Deus, entender Deus, você vai pirar. Nós vamos pirar. Amém? Então é isso. Não coloque Deus numa caixinha, porque não dá para fazer isso. Tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.